Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo que o Bradesco pode pagar para os investidores. O Bradesco pode pagar, pessoal, acima de R$ 3 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. Fora que mesmo após essa alta nas ações de mais de 62%, o Bradesco pode configurar uma das maiores oportunidades que a gente observa no setor bancário. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu vou passar aqui um segredo que o mercado está escondendo sobre o Bradesco e que o banco poderia ainda se valorizar forte e pagar dividendos monstruosos, olhando para médio e longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações do Bradesco na carteira do canal. O único banco privado que eu possuo aqui na carteira é o Itaú, tá? Representando 22,75% da carteira. O Bradescão eu não tenho, até porque eu não consegui acompanhar ele, abocanhá-lo, né, em um bom preço, infelizmente. Mas eu consegui pegar outros e tá tudo bem, a gente não vai conseguir comprar tudo. O foco desse vídeo é o Bradesco. Quando a gente olha aqui para o banco, né, a gente observa que nos últimos anos tivemos uma rentabilidade bem abaixo da média. É por isso, pessoal, que eu já adianto aqui para vocês, buy and hold clássico, na minha opinião, tá? Se você tá procurando aí um banco para olhar para os próximos 10, 15, 20 anos, o Bradesco não se encaixa nesse quesito. Pablo, como assim? Exatamente, pessoal. Os únicos bancos aqui no Brasil que trouxeram uma rentabilidade muito acima da média nos últimos anos de forma consistente é o Banco do Brasil e o Itaú, tá? Até porque eles são bancos sistêmicos, eles dominam a fatia de mercado. O Banco do Brasil domina no agro e o Itaú domina o crédito corporativo. O Bradesco, ele acabou ficando para trás. Mas não é porque o Bradesco ficou para trás que em determinados preços não faça sentido. Até porque, pessoal, não é somente a qualidade que importa, é uma dura realidade que poucas pessoas estão prontas para ouvir, mas não é somente a qualidade. A qualidade importa? Importa, mas se você tem uma empresa com uma qualidade razoável, tecnicamente barra medíocre, portanto que esteja num preço muito amassado, ela vai te dar mais rentabilidade do que uma empresa que tenha altíssima qualidade, porém já está mais precificada. É por isso que a gente precisa assumir este ponto. Será que hoje, mesmo após a esticada nas ações, o Bradesco está barato? Olha, pessoal, colocando aqui, eu acredito que sim, tá? O primeiro indicador que mede isso é o valor patrimonial. Perceba que, claro, já está próximo da média, mas a média de valor patrimonial do Bradesco aqui estava muito amassado, tá? O banco estava quase que de graça, que a Bradesco valia muito a pena nestes preços. Até porque o resultado estava desabando, o PVP estava baixo, depois quando houve a recuperação, o banco trouxe uma rentabilidade fora do normal. Portanto, a gente ainda vê que o banco ainda tem espaço de upside. Perceba que a média dele é 1,3, tá? Se eu pegar aqui, ó, 1,3 dividido por 0,96, temos um potencial de alta ainda de 35,4% nas ações. Uma alta mais módica, né? Mas ainda não totalmente descartável, até porque você ter 35% já é uma rentabilidade somente de valorização interessante. Fora que você vai ter dividendos, né? E salientando, pessoal, eu não estou viajando na maionese, tá? O Bradesco neste ano pagou, se a gente colocar aqui, ó, 2025, 0,95 por ação. Pablo, R$3 por ação, você não tá viajando? Olha, se a gente perpetuar que o Bradesco pague R$1 por ação nos próximos 3 anos, a gente tem R$3 por ação. E daqui a 3 anos você poderia ter um yield on cost na faixa de 20%. Imagina para você que pagou em Bradesco R$10, que o pessoal conseguiu pegar naquele fundão lá de 2024. Consequentemente, você teria 30% de dividend yield em Bradesco para longo prazo. Então, assim, pessoal, é um banco cíclico, tá? Depende aí da volatilidade da carteira de crédito para a parte de pessoa física, ficou um pouco para trás. Então, perceba que quando a gente compara o Bradesco lá no longuíssimo prazo, a gente vê que o lucro líquido tá de lado há muito tempo, né? O único pico ali foi dos 10 bilhões, depois aqui, ó, subiu, depois declinou. Subiu de novo, declinou.
Aí ficou anos e anos aqui de lado, depois declinou. Perceba que o Bradesco tem 3 anos bons e 3 anos ruins, tá? Ele é um banco mais cíclico, por isso que o preço que você tem que pegar é interessante. Ou o pessoal vai vir aqui me falar, ah, Pablo, você é hipócrita, você tem a carteira toda em Banco do Brasil, que é um banco bem cíclico. Mas, pessoal, mesmo com a ciclicidade do agro, o agro carrega mais de 20% do PIB aqui do país. E o Banco do Brasil, mesmo com toda a ciclicidade, ele cresceu o seu lucro a uma taxa de 7 a 8% ao ano, mesmo englobando essa grande queda que tem acontecido nas cotações. Então ele superou o Bradesco, tá? Por isso que o Bradesco você tem que ser ainda mais seletivo no preço, porque ele é um banco mais complicado, depende. A gestão tem que ser muito afiada na concessão de crédito. Por exemplo, o Noronha, que é o atual CEO do Bradesco, ele tem feito um bom trabalho. Ele tem conseguido equilibrar a inadimplência, tem conseguido apertar a mão, mas imagina se uma outra gestão vem aí que não seja dele, não seja tão boa na concessão de crédito. O Bradesco pode cair neste loop de novo infinito de ter um resultado abaixo da média. Então, você tem que caprichar no preço para que você consiga ter essa margem de segurança, né? Para que você pague barato e mesmo com uma queda no resultado, o Bradesco ainda continue te proporcionando uma rentabilidade acima da média, tá? Então ele aqui não é um banco buy and hold, é um banco mais tático, que você precisa acertar os preços um pouco mais. Quando a gente pega aqui, ó, o banco teve sim evolução na sua receita, a margem financeira segue melhorando, seguros e previdência e capitalização, que aqui é a parte de seguros. Fiquem comigo até o final, pessoal, que nessa parte de seguros aqui tem uma baita surpresa no Bradescão, tá? Pegando aqui, ó, a carteira de crédito do Bradesco, a gente observa que vem num crescimento interessante, né? Perceba que ele atingiu aqui, ó, 1 trilhão de carteira de crédito. Ele está abaixo do Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil tem uma carteira de crédito de 1,2 trilhão. A gente vê, ó, e que grande parte aqui, ó o defeito do Bradesco. Grande parte está na pessoa física. Portanto, nessa pessoa física, pessoal, está para o povão, tecnicamente, né? A pessoa de baixa renda. Ou seja, pessoal, a pessoa que não tem tanto dinheiro, pega ali o empréstimo no banco e não consegue quitar a sua dívida. Se o Bradesco tiver uma inadimplência grande nesta parte, ferrou, tá? O resultado do banco vai por água abaixo. E na parte de grandes empresas, esses grupos privados que ele acaba emprestando com crédito, consequentemente são grupos como Americanas, né, que acabam ficando devendo para a empresa. Então assim, pessoal, não é a parte de PJ para as grandes corporações, são grandes corporações que são muito inadimplentes, por isso que tomem cuidado com a carteira de crédito do Bradesco, tá? É um banco gigante, mas tem uma carteira de crédito muito fragilizada e exposta a esses cenários de picos de altas de inadimplência. Por isso que é um banco que você tem que tomar um cuidadozinho um pouco mais elevado, tá? Mas um ponto muito positivo do Bradesco, claro, o resultado já vem melhorando. A perspectiva de lucro, se o Bradesco tiver aí 6,5 bi de lucro para o próximo ano, ele poderia lucrar de 24 a 26 bilhões, o que o índice PL aqui da ação, se eu pegar, né, consequentemente, o valor de mercado atual do Bradesco de 181 bilhões e dividir por um lucro de 25, temos um PL de 7,2. Então, assim, não é um banco caro. Só que aí, pessoal, eu entro aqui num ponto, tá? Pra que eu vou querer comprar Bradesco a 7 vezes lucro, sendo que eu tenho um Itaú cotado por 8 com muito mais qualidade? Isso aqui é só uma reflexão, tá? Que eu tô passando pra vocês. A decisão é de cada um. Mesmo assim, eu acho que o pilar de diferencial mesmo no Bradesco é o braço de seguros, a Bradesco Seguros, pessoal. Porque sem, tecnicamente, a Bradesco Seguros, era pro Bradesco ter tido muito prejuízo, tá? É como se fosse uma BB Seguridade pro Banco do Brasil. O braço direito aí do Bradesco, da Bradesco Seguros, já representa uma grande fatia de valor de mercado do Banco Bradesco. Tanto que o Banco Bradesco sem a seguradora lucraria apenas de 10 a 9 bilhões. O valor de mercado seria metade disso. Então perceba que, colocando o valor de mercado dividido por 2, sem o braço de seguros do Bradesco, a gente tem 90 bi. Se o banco lucrar 10 bi, temos 9 vezes lucro, tá? Perceba que o grande segredo do Bradesco está no seu braço de seguros. Por isso que isso aqui para mim é um valor oculto que o mercado não tem precificado. E aí o que acontece? O banco ainda subavaliado, abaixo do patrimônio líquido, múltiplo PL ainda abaixo da média histórica, porque o Bradesco costuma negociar a um PL na faixa de 12 a 11 vezes. Temos espaço ainda para a ação conseguir se valorizar. Fora que colocando aqui, ó, o preço justo do Graham, considerando esse lucro líquido de 24 bilhões já para o ano de 2026, a gente tem aqui 24 bi dividido por 10,59, temos um LPA na faixa de 2,26, então 22,5 vezes 2,26 e vezes valor patrimonial, que está na faixa aqui, ó, se a gente pegar VPA da ação, né, está em 18 a 16,55, tá? No longo prazo a gente pode ter um valor patrimonial na faixa de 18. Colocando aqui, o Bradesco teria um preço justo nas ações de R$ 29, que dividido por este preço aqui, ó,
na faixa de 15, ainda temos um potencial de alta de 93%. Perceba que não é mau negócio, mas saiba da ciclicidade, saiba que é um banco mais arriscado do que o Itaú e mais arriscado do que o Banco do Brasil. Eu me pergunto assim, se você não tá aguentando o Banco do Brasil passar por crise de crédito, imagina o Bradesco, tá? Que tem uma recuperação bem mais lenta. Olha o quanto que o banco demorou para se recuperar desde essa crise. Demorou uns 2 anos e a ação apanhando, não pagando bons proventos. Então você tem que ter paciência, porque agora o período de colheita no Bradesco aparentemente chegou. E claro, para você que comprou nos preços baratos, conseguiu-se um retorno bem acima da média. Minha concepção, tá barato? Tá. Tem potencial de alta? Tem. Uma queda na Selic pode beneficiar a carteira de crédito do Bradesco com maior volume, consequentemente ter aí uma melhora desse ciclo de inadimplência mais favorável. Mas assim, pessoal, eu olho mais como um banco tático, não olho como um banco buy and hold clássico como esses outros dois, porque ele é cíclico e tem momentos que ele vai ficar patinando aí na sua carteira quando a gente colocar numa lupa de longuíssimo prazo. Nossa, Pablo, muito legal esse seu vídeo, só que aí que tá, eu tô começando agora na bolsa, não tenho todo esse conhecimento para tirar essas conclusões, e eu que já sou investidor mais avançado, não tenho tanto tempo, preciso fazer outras coisas no meu dia a dia. É por isso, pessoal, que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, com os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não esqueça de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e já comentem se vocês têm aí Bradesco na carteira. Em particular, não tenho Bradesco, mas é um banco sim que se ficar muito descontado nessas cotações eu prefiro não comprar, porque eu enxergo que eu vejo mais assimetria no Itaú, dada a qualidade que o banco tem sem tanto risco. O Bradesco é mais arriscado, então eu preferiria, né, o preço aí um pouco mais descontado, porque neste preço aparentemente para mim não está tão interessante. Mas aí, pessoal, a decisão é de cada um, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!